Começa agora o projeto Aula em Casa, produzido pelos professores e técnicos pedagógicos da Secretaria Municipal de Educação. Apoio Prefeitura de Boa Vista do Ramos. A aula hoje são para os alunos da Educação de Jovens e Adultos. Boa tarde a todos os nossos amigos da Rádio Poiúna, os nossos ouvintes. Boa tarde a todos os nossos alunos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Aula em Casa, hoje dedicado aos alunos da Educação de Jovens e Adultos. Eu quero dar o meu boa tarde especial ao nosso secretário de Educação, professor Isaac Gadelha, que está na escuta do nosso programa. Quero também dar o nosso boa tarde muito especial ao nosso prefeito Heraldo CB, que está se recuperando sua saúde. Que Deus possa lhe abençoar e que o Senhor possa brevemente estar no meio de nós, trabalhando com muita energia. Dar o meu boa tarde especial também ao nosso vice-prefeito Júnior Andrade, que está conduzindo aí o nosso município, enquanto o prefeito Heraldo CB se recupera da cirurgia que ele fez. Hoje, como eu falei anteriormente, estamos iniciando mais uma semana com a graça de Deus. Hoje, 19 de julho, se comemora o Dia Nacional do Futebol e também se comemora o Dia da Caridade. Que possamos, nesse período da pandemia, sermos mais amorosos, mais solidários com os nossos irmãos, principalmente aqueles irmãos que foram muito afetados pelos males que essa pandemia vem nos causando. Muito bem, meus queridos amigos, queridos alunos que estão aí na escuta do nosso programa. Hoje nós teremos aqui a participação dos professores da Escola Municipal Professora Norma Silva de Oliveira, que irão ministrar as suas aulas para os nossos alunos da Educação de Jovens e Adultos. Já se encontram aqui conosco a professora Erli Góes, a professora Crisiane Melo, a professora Miriam Lacerda e o professor Arilson do Carmo. E eu quero iniciar a nossa sequência de aulas convidando a professora Erli Góes para ministrar aula de língua portuguesa para os alunos da EJA, primeira fase, primeiro segmento. Professora Erli Góes, boa tarde, seja bem-vinda e boa aula. Boa tarde a todos os ouvintes. Agora, nesse momento, vocês estão com a professora Erli Tereza. Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Que todo mundo esteja em paz, com saúde, com alegria, com amor. Mas que se não tiver, mas Deus vai providenciar para vocês uma semana tranquila, uma semana de prosperidade, de saúde, de amor, de alegria para nossos alunos, de inteligência, sabedoria, né? Então, hoje o nosso
componente curricular é língua portuguesa para a turma da EJA, segundo e terceiro ano da primeira fase do primeiro segmento. E o objeto de conhecimento nosso hoje é o encontro consonantal e o dígrafo, que está na página 12, 13 e 14 da apostila. Vamos pegar nossa apostila, né, na página 12, tá? E ao iniciarmos na página 12, vamos acompanhar a leitura do texto A Bailarina. No momento, se organize, né, ou ouçam a leitura, que eu vou ler bem devagar para vocês, tá? O título do texto da canção é A Bailarina, de Toquinho. 1, 2, 3, 4, dobra a perna, dou um salto, viro e reviro ao revés. E se eu caio, conto até 10. Depois dessa lenga toda recomeça, puxa vida, hora essa, vivo na ponta dos pés. É a letra de uma canção que vocês acabaram de ouvir, bem conhecida na educação infantil, no ensino pelas crianças, eu creio que vocês já ouviram. Vamos estudar o encontro consonantal. Nesse texto nós temos a primeira estrofe da letra da música com as palavras. Na primeira estrofe existem as palavras 3, 4, dobro. Né? Essas palavras aparecem em encontro consonantal. Por que é encontro consonantal? Porque é o encontro de duas ou mais consoantes seguidas na mesma palavra, representando fonema, o que quer dizer sons diferentes das consoantes em uma mesma palavra, em uma mesma sílaba. Também nós podemos, nos encontros consonantais, esses encontros consonantais podem ficar na mesma sílaba, que é no caso de 3, 4, dobro, e em sílabas diferentes, no caso do exemplo de adjetivo, ritmo, né? São palavras que substantivo também é uma palavra que tem duas consoantes. Vocês ainda lembram quais são as consoantes? São A, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N. Então, algumas dessas consoantes, elas vão se agrupar, juntar com uma outra consoante e vai formar o encontro de consoantes, né? Diferente que nós vimos na primeira aula, que foi, se eu pegar uma consoante e uma vogal, vou formar uma sílaba, né? No caso do B e o A, vai formar Ba. Mas já nos encontros consonantais, eu vou pegar a letra B e vou acrescentar a letra R, e mais a vogal, aí já vou ter um novo som. Mas mesmo assim, duas consoantes vai aparecer o som do B e do R, que no caso do exemplo, né, B com R, vai ficar abraço, aparece o som do B e do R. Abraço, brecha, né? Se for colocar o B, o R e o E, vai ficar bre. Aí da palavra brecha, brilho, né? Se for com I, broxa, bruxa, né? Então, com a letra C e o R vai ficar crédito, crise, cruz. É só um exemplo do cra, cre, cri, cro, cru, né? Que nós usamos algumas palavras no nosso vocabulário da língua portuguesa, usa-se esses encontros de consonantais. E se eu pegar a letra D com R, só se for D e o A é dar, mas se eu acrescentar o R já vai ser outro som, outra sílaba, né? De algumas palavras são usadas, drá, vai ficar quadrado. Esse som aí é porque tem um R antes da vogal, quadrado, várias outras palavras, né? Com FR, vamos mais rápido. Refresco, frasco, fruta, frota. Com GR, palavras agradecer, grito, igreja, grosso.
Com PR, procurado, preocupado, princesa, próximo. Com TR, palavras com TR, entrar, estrela, triste, trouxa. Com VR, livraria, livre. E assim, outros exemplos. Agora com BL. Nós vimos com B e o R, agora nós vamos ver com B e o L. O exemplo, blusa, bloco. Com CL, clarão, bicicleta, cloro. Com FL, florido, flecha, fluxo, né? GL, globo, glitter. E assim vai. PL, plástico, pluma. TL, atleta. VL, Vladimir, é o nome de uma pessoa. Então, existe essa junção, né, de consoantes, mas mesmo assim são duas consoantes com sons diferentes. Então, quanto aos dígrafos, já é um pouquinho, tem uma diferença bem pouca aí. É o encontro de duas letras que apresentam um único som. Tem duas consoantes juntas na mesma sílaba, mas quando você fala, aparece o som apenas de uma. É diferente dos encontros consonantais, que são duas consoantes, mas os sons das duas aparecem, no caso do brá, crá, drá, né? E agora dos dígrafos é diferente. Exemplo, água, quero, choro, terra, né? São dois R, mas na hora que eu falo aparece só um R. Nessa, palavras, aparecem os dígrafos. Então, os dígrafos eu encontro de duas consoantes na mesma sílaba, dois sons na mesma sílaba, que aparece apenas um som. Então, no caso é o CH, quando eles estão na mesma sílaba, o bicho, apareceu o som do X, né? Mas é escrito com CH. LH, filho. NH, marinho. QU, querido. O QU só vai ser antes da vogal E e I. GU, foguete, também GU antes de E e I. Em sílabas separadas, por exemplo, o SS, quando eles estão juntos, eles vão separar, né? Passear, pássaro. RR, serra, terra. São dois R's, mas aparece som na hora que eu falo, que eu separo, só aparece som de um. SC, crescer. SC cedilha, desço. XC, exceção. São, né? Isso são as palavras, os dígrafos que nós usamos muito, e nós temos que separam e outros que não se separam, tá? Então, na nossa apostila, vocês podem acompanhar uma atividade na página 13, que tem para explorar um pouco. Circule no texto a bailarina as palavras com encontros consonantal. Aí você vai se procurar e circular. No segunda atividade, circule encontros consonantais das palavras que estão logo abaixo, que é dromedário, atleta, gravador, planeta, flor, brisa, grilo, cravo, trator, flauta, gravata, trave, bíblia, frio, dragão. Aí o terceiro exercício, acrescente o L ou o R e forme palavras com encontros consonantais. No caso de tem, se eu colocar o R no meio do T e do E, vai ficar trem, né? Se eu tio, colocando o R no meio do T e do I, vai ficar trio. Boca, colocando o R no meio do B e o O, vai ficar broca. Fita, se eu colocar o R no meio do F e I, vai ficar frita. Se tiver a palavra faca, eu colocar o R, vai ficar fraca. PA, se eu colocar o L, agora eu vou colocar o L na outra tarefa, vai ficar
pano, né? Pano, colocando o L no meio do P e do A, vai ficar plano. Coro, se eu colocar o L, vai ficar cloro. É for, né? Se eu colocar o L, vai ficar flor. Cima, se eu colocar o L, vai ficar clima. A palavra paca, se eu colocar o L no meio do P e do A, vai ficar placa. Essa atividade foi muito interessante para o aluno Ismael e ele é muito importante porque ele tem uma dificuldade que é uma deficiência que é a síndrome de Down, ele estuda à noite e é para trabalhar a dicção. Esses encontros socionatais são excelentes para trabalhar a dicção desse tipo de criança, né, que tem dificuldade na fala, para nós mesmos. Então, por aqui eu encerro essa aula, que nós já trabalhamos na sala de aula um pouco, e eu creio assim, que foi uma atividade bastante produtiva com os alunos, e aí, então, fica essa atividade aí para vocês, tá? Até a próxima aula. Qualquer dúvida, vocês podem ligar para o número 92 87 54 92. Obrigado, um abraço a todos que estão nos ouvindo, tá? Nós agradecemos a professora Erli Góes pela aula de língua portuguesa ministrada para os alunos da EJA, primeira fase, primeiro segmento. Queridos alunos, não esqueçam de realizar as atividades orientadas pelos professores, em especial pela professora Erli Góes, que acabou de ministrar a aula de língua portuguesa para vocês, tá certo? É importante a participação de vocês na realização dos exercícios propostos. Dando continuidade ao nosso programa, convidamos nesse momento a professora Crisiane Melo. Professora Crisiane vai ministrar aula de matemática para os alunos da primeira fase do primeiro segmento da educação de jovens e adultos. Professora Crisiane, boa tarde, seja bem-vinda e boa aula. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Boiúna, aos técnicos da CEMED, aos professores, aos alunos do EJA, segundo e terceiro ano do primeiro segmento da Escola Municipal Norma Silva de Oliveira, aos alunos das comunidades rurais, aos responsáveis pelos alunos, aos alunos que são especiais e às famílias que estão na escuta do nosso programa, o nosso boa tarde. Espero que todos estejam bem e continuamos com a nossa aula em casa. Eu sou a professora Crisiane da Escola Municipal Norma Silva de Oliveira e hoje vamos estudar a disciplina de matemática. E o nosso assunto de hoje, vamos dar continuidade sobre a adição e a subtração. Na aula passada, nós demos início sobre essas duas operações, a adição e a subtração. Agora vamos falar sobre a adição. A adição ela é uma operação matemática considerada básica, como a subtração, a multiplicação e a divisão. Essa operação ela é essencial ao nosso cotidiano e está ligada ao acrescentar, juntar quantidade. Calcular a adição entre dois números é acrescentar uma certa quantia ou que já existente. Por exemplo, eu tenho 8 bananas e compro mais 5 bananas. A adição é a operação que vai calcular a quantidade total das bananas, acrescentando 5 bananas às 8 que já tenho. Utilizamos o símbolo mais entre os números para apresentar a adição. Por exemplo, 5 mais 8. Então, 5
mais 8, elas são as parcelas. O resultado da adição é conhecido como soma. 5 mais 8 é igual a 13. 13, ele é conhecido como a soma. Os números que estamos somando são como parcela. Por exemplo, 5 mais 3. 5 e 3 são parcelas. 5 mais 3 é igual a 8. 8, ele é a soma. A adição simples, como foi feita, podem ser calculadas mentalmente. Como nós falamos que a soma ela está no nosso dia a dia. Por exemplo, você vai em uma padaria e leva R$ 10 para comprar o pão e uma outra coisa. Então, você vai fazendo a soma, o que você vai comprar. Você não vai comprar objetos a mais que ultrapasse a R$ 10. Então, mentalmente, você já vai fazendo a soma dos produtos que você vai comprar. Agora você pergunta, professora, porém, quando os números que vamos adicionar são maiores? Por exemplo, 325 mais 271. Como vamos fazer? Colocamos unidades embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Agora, realizaremos a soma. Por exemplo, 325 mais 271. Como ficou? Unidade, 5 mais 1 é igual a 6. Lá na dezena, 2 mais 7 é igual a 9. Agora eu vou para a centena. 2 mais 3 é igual a 5. Então, o resultado da soma será 325 mais 271 é igual a 596. Agora acontece que, em alguns casos, o resultado da soma das unidades forma uma dezena, como por exemplo, 384 mais 59. O que eu vou fazer? Primeiro, montaremos unidade, dezena e centena. Agora, somaremos as unidades. Note que 4 mais 9 é igual a 13. 3 fica na unidade e 1 sobe para a dezena, em cima do 8. Agora, realizaremos a soma da dezena. Calcularemos 1 mais 8 mais 5 é igual a 14. Como o resultado da soma das dezenas foi igual a 14, isso significa que temos 4 dezenas e 1 sobe para a centena. Por fim, somaremos as centenas. 1 mais 3 é igual a 4. Então, 384 mais 59 é igual a 443. Então, queridos alunos, esse foi um exemplo sobre a adição. Agora nós vamos estudar a operação da subtração. A subtração é o mesmo que subtrair ou retirar. Na subtração, o sinal é um tracinho que é conhecido como menos. Vamos fazer uma subtração simples. Exemplo: Carlinhos tinha uma coleção de 8 carrinhos. Ele deu 3 carrinhos para seu primo Henrique.
Com quantos carrinhos ele ficou? A operação a ser realizada é da subtração. Então, se ele tinha 8 carrinhos, então é 8 menos 3 carrinhos que ele deu para seu primo Henrique. Então, 8 menos 3 é igual a 5. Com quantos carrinhos Carlinho ficou? Com 5 carrinhos. Agora nós vamos aprender a fazer uma subtração com reserva. Como é, professora? Imagine a seguinte situação. Você deseja comprar um brinquedo que custa R$25. Para isso, você quebra o seu porquinho, mas o dinheiro não é suficiente. Você tem apenas R$19. Nesse caso, o que você faria para comprar os brinquedos? A ideia mais prática é procurar alguém que tenha mais dinheiro que possa emprestar. Imagine que um amigo tenha R$20 e que ele decida emprestar-lhe dinheiro. Ele empresta R$6, que é o que você precisa, e ele fica com R$14. Na matemática, quando precisamos subtrair um valor e não conseguimos, podemos pegar emprestado. A prática é conhecida também como subtração com reserva. Antes de fazer o exemplo da subtração, vamos relembrar uma ideia muito importante, que devemos saber a unidade, a dezena e a centena. Sempre que uma ordem precisa emprestar algo para outra ordem, ela não pode emprestar mais do que um, ou seja, as dezenas podem emprestar uma dezena, as unidades, as centenas podem emprestar uma centena para a dezena, assim por diante. Vamos agora fazer a seguinte subtração. 731 menos 699. Vemos que na ordem das unidades temos a subtração 1 menos 9. Para ser possível resolvê-la, devemos pegar uma dezena emprestada ao número à esquerda, do 1. Na casa da dezena, havia 3 dezenas, resultarão apenas 2. Na unidade, temos agora o seguinte cálculo. 11 menos 9 é igual a 2. Nas dezenas, temos 2. Então, 2 menos 9, portanto, para subtrairmos, precisamos antes pegar uma centena na casa à esquerda, restando apenas 6 centenas. Já nas dezenas, temos agora 12. Então, 12 menos 9 é igual a 3. Para terminar a conta, faremos nas centenas. 6 menos 6 é igual a 0. Portanto, 731 menos 699 é igual a 32. Ok, queridos alunos? Agora, experimente fazer alguma subtração com reserva e faça aí na sua apostila, a página 14 e 15, que tem algumas continhas sobre essas operações. Ok? Nosso muito obrigado. Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje e até a próxima aula. Agradecemos a professora Crisiane Melo pela aula de matemática ministrada para os nossos alunos da EJA, primeira fase, primeiro segmento. Esperamos que vocês, queridos alunos, possam ter tomado nota
das orientações repassadas aí pela professora Crisiane na disciplina de matemática, disciplina essa muito importante para a questão da formação dos senhores, tá certo? Dando continuidade ao nosso programa, nesse momento, eu gostaria de convidar a professora Miriam Lacerda, que vai ministrar aula de língua portuguesa para os alunos da EJA, segunda fase, primeiro segmento. Professora Miriam, muito boa tarde, seja muito bem-vinda e bom trabalho. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, queridos alunos da Educação de Jovens e Adultos, da Escola Professora Norma Silvia de Oliveira e também de outras escolas municipais. Eu sou a professora Miriam Lacerda e hoje estou aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Vamos estudar hoje o nosso objeto do conhecimento. Ele está lá na apostila de vocês, na página 5, 6 e 7, tá? Então, pegue sua apostila para acompanhar o nosso assunto. Bem, vou iniciar revisando o que é o substantivo, tá? E depois eu vou falar sobre o gênero do substantivo. Então, o que é o substantivo? O substantivo é a classe de palavras que dá nome a todos os seres, né? Aos seres vivos ou não vivos. Dá nome também a lugares, animais, objetos, aos sentimentos. Então, isso é o substantivo. Se a gente olhar ao nosso redor, nós vamos ver que nós estamos rodeados de coisas, com vida ou sem vida. E essas coisas todas têm um nome, tá? Então, o nome dessas coisas se chama, na classe gramatical, substantivo. Então, digamos, eu tenho aqui televisão, o cachorro, brinquedo, o caderno, o lápis. Todas essas palavras são substantivos. O substantivo quando a gente fala do gênero do substantivo, a gente está falando do masculino e do feminino, tá? Então, antes de a gente escrever os substantivos masculinos, nós escrevemos o o, os, e uns, tá? Por exemplo, o bode, o cachorro, um homem, uns macacos. Então, antes dos substantivos masculinos, eu uso essas palavras, que são chamadas de artigos. E antes de escrevermos os substantivos femininos, nós usamos os artigos a, as, uma e umas, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui 2 exemplos. Masculino, o zangão. Feminino, a abelha. Masculino, o bode. Feminino, a cabra, tá? Então, quando você for fazer a sua atividade que pedir o gênero do substantivo, você lembra, o gênero do substantivo é masculino e feminino, tá? E antes dos substantivos masculinos e femininos, nós usamos os artigos, tá? Os artigos o, os, uns, a, as, uma e umas. Alguns substantivos, eles não variam no gênero, tá? Alguns substantivos não variam no gênero, como, por exemplo,
a palavra zebra, né? Zebra é só uma forma, tanto masculino quanto feminino, né? E o que é que nós usamos para distinguir? Usa-se macho, zebra macho e zebra fêmea. Outra palavra, baleia, também só tem uma forma, né? Então, baleia macho e baleia fêmea. Borboleta também, borboleta macho, borboleta fêmea. Aranha macho e aranha fêmea. Tá? Então, alguns, né, nomes de animais não tem a variação. Se usa apenas uma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino, tá? Então, temos aí a atividade na página 6 sobre o masculino e o feminino dos substantivos. Agora vamos ver sobre a crônica, tá? Aí na apostila tá escrito, né, lá no final da página 6 diz assim: gênero textual crônica. E mais embaixo, a crônica é um tipo de texto narrativo curto, geralmente produzido para meios de comunicação, por exemplo, jornais, revistas e etc. Além de ser um texto curto, possui uma vida curta, ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos do dia a dia. Tá, então aí na página 7 tem um texto com o título A Bola de Futebol, tá? E esse texto é uma crônica que vocês irão ler e responder as questões, tá? Então, vou só falar aqui algumas características da crônica. Como é que a gente reconhece uma crônica? Quando eu leio um texto, como é que eu reconheço a crônica? A crônica, assim como os outros textos, elas possuem características, né? Então, a crônica é uma narrativa curta, né? Ela usa uma linguagem coloquial, a linguagem do dia a dia, pode ser formal ou informal, tá? A crônica, ela pode ser também humorística ou não, né? Pode ter humor, pode levar à reflexão também, tá? Pode fazer uma crítica, né? Existem as crônicas que vêm aí com críticas relacionado à sociedade, né? É uma crítica social, algo como uma ironia, tá? Mas a crônica, ela traz os acontecimentos do dia a dia, né? Fatos que acontecem, coisas que acontecem, pode acontecer com qualquer pessoa no dia a dia também. Então, quando a gente lê uma crônica, geralmente a gente se identifica ou lembra de uma história que já aconteceu um pouco parecido, né? Porque são coisas que podem acontecer no dia a dia. Então, a crônica, ela vem organizada, né, dessa forma. Primeiro, tem ali o estado inicial da ação, né? Então, o que aconteceu, o surgimento do conflito ou o obstáculo a ser superado, o ponto máximo de tensão do conflito e depois o desfecho, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o que é a crônica, né? É um texto que a gente encontra em jornais, programas jornalísticos, pode ser programas policiais também, esportivos e etc. Fiquem com Deus e boa tarde a todos.
nós agradecemos a professora Miriam Lacerda pela aula de língua portuguesa ministrada para os alunos da segunda fase do primeiro segmento da educação de jovens e adultos. Queridos alunos, esperamos que os senhores possam estar aproveitando as aulas de hoje, as aulas que estão sendo ministradas pelos nossos colegas professores. E nesse momento pedimos que vocês, mais uma vez, façam os exercícios propostos, deem a atenção devida, o retorno devido para os professores, para que as notas de vocês possam ser lançadas referentes ao primeiro bimestre. Prestem muita atenção nas aulas, prestem muita atenção nas orientações propostas. Dando continuidade ao nosso programa, convidamos nesse momento o professor Arilson do Carmo, que vai ministrar aula de educação física para os nossos alunos da educação de jovens e adultos da primeira fase do segundo segmento. Professor Arilson, muito boa tarde, seja muito bem-vindo e boa aula. Boa tarde, caros professores que irão também ministrar suas aulas nesta tarde, aos técnicos pedagógicos da Secretaria de Educação, ao secretário de Educação, à nossa gestora e em especial aos nossos alunos que estão em suas casas, todos atentos para assistir às nossas aulas. Eu sou o professor Arilson do Carmo, trabalho na Escola Municipal Professora Norma Silva de Oliveira e vou ministrar nesta tarde a aula do componente curricular de Educação Física para a turma de primeira etapa do segundo segmento da EJA noturno, equivalente ao sexto e sétimo ano do ensino fundamental. Hoje, dia 19 de julho de 2021, estamos iniciando mais uma aula através das ondas sonoras da Rádio Boiúna, a FM, a BDCC, e onde falaremos sobre o objeto de conhecimento, o folclore brasileiro, lendas, com as seguintes habilidades: reconhecer as lendas como parte importante do folclore brasileiro nacional, regional e ou local, e que devemos continuar a sua difusão para as futuras gerações. Quando ouvimos alguém contar uma lenda, parece que estamos vivenciando esse momento, como se fizesse parte de nossa vida cotidiana e de nossas famílias. E, na verdade, é essa a intenção das lendas em nossas vidas, a de provocar essa sensação de pertencimento, de aproximação de todos nós com as histórias de nossos antepassados, dos povos que deram origem à população do nosso país. Estamos falando dos povos indígenas, em primeiro lugar, de onde herdamos muito de nossa cultura cabocla. E as lendas fazem parte desse acervo de conhecimentos que recebemos através de nossos pais, avós e outros parentes. Mas o que realmente são as lendas? As lendas são narrativas transmitidas oralmente pelas pessoas com o objetivo de explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Então, quem ainda não ouviu, alguém contando uma lenda, os pais, avós, e até mesmo na escola, quando criança a gente ouve muitas histórias, muitas lendas, do nosso folclore, e em especial a do folclore indígena, das lendas da cultura indígena. Então a gente já está muito familiarizado com essas histórias, Então vamos aí ver algumas características das lendas. A primeira característica: se utiliza das fantasias ou ficção, misturando-as com a realidade dos fatos.
faz parte da tradição oral e vem sendo contadas através dos tempos. Usam os fatos reais históricos para dar suporte às histórias. Fazem parte da realidade cultural de todos os povos. Sofrem alterações ao longo do tempo por serem assadas oralmente e recebem a impressão. Ou seja, então cada pessoa que conta a lenda, mesmo que seja a mesma lenda, ela sempre vai contar da sua maneira, ou aumentando ou diminuindo algumas partes. Vamos ouvir o exemplo de uma lenda, Quem ainda não ouviu a lenda do Guaraná? Segundo essa lenda folclórica da região, ele é originalmente os olhos de um índiozinho que foi mordido por uma serpente quando estava apanhando frutos na floresta. Então vejo, como falamos anteriormente, cada pessoa que conta a lenda, ela vai contar da sua maneira, assim como ouviu, de quem ouviu, e a maneira como a pessoa contou, ela vai tentar repassar para outro. Então, essa lenda do Guaraná, ela tem várias versões, E essa que é uma das versões, onde diz que os olhos de um índiozinho, o Guaraná surgiu do olho de um índiozinho que foi mordido por uma serpente quando estava apanhando frutos na floresta, Então, mas temos ainda muitas outras lendas do folclore brasileiro indígena, como a lenda da mandioca, a lenda do boto, a lenda do mapinguari, Quem ainda não ouviu a lenda do mapinguari, a lenda da cobra grande, a lenda do açaí, lenda da Iara, mãe d'água, lenda da Vitória Régia, lenda do boitatá e lenda do curupira. Então essas são algumas lendas que nós ouvimos, ao longo de nossas vidas, quando criança, adolescente, por nossa família ou parentes, Nós sempre ouvimos essas histórias. E nós tentamos também reproduzi-las, da melhor forma possível. Quando contamos essas lendas para alguém, nós tentamos colocar as nossas versões, Colocamos a nossa impressão nessa história, nessa lenda. E agora aqui nós temos algumas atividades que vocês irão fazer referente ao que nós acabamos de falar, de explicar nessa aula de hoje, sobre as lendas. Questão 1. Responda. Letra A. O que são lendas? A letra B. Cite 3 características das lendas. Letra C. Você conhece alguma lenda? Qual? Conte-a resumidamente. Questão 2. Através das dicas, descubra quem são as personagens folclóricas. Quem sou eu? Aí na letra A nós temos: me apaixonei pela lua e morri afogada, mas a lua, com compaixão, me transformou em uma linda planta aquática. Então vocês vão ler e vão dizer a que lenda essa pequena parte aqui se refere. A B. Tenho os cabelos vermelhos e sou o terror dos caçadores. Também, da mesma forma, vocês vão ler e vão ver de qual trecho, das lendas é essa parte aqui que está falando, essa frase aqui. Na letra C. Cobra de fogo, protetora das florestas e dos animais. E letra D. Se eu despertar, levo ilhas para o fundo.
Então são algumas partes aqui de algumas lendas, né? Ou são dicas, né? Que nós colocamos aqui das lendas e vocês vão escrever aí o nome da lenda que pertencem a essas dicas, tá bom? Então, para todos vocês, espero que tenham entendido o que são lendas, as características, algumas lendas que nós colocamos. Espero que vocês façam as atividades. Qualquer dúvida, é só mandar mensagem para o nosso PV, tá bom? Então é só por hoje. Uma boa tarde a todos. Fiquem com Deus. Nós agradecemos ao professor Arilson do Carmo pela aula de Educação Física ministrada para os nossos alunos da Educação de Jovens e Adultos, primeira fase, segundo segmento. Muito bem, queridos alunos, queridos professores que estão nos ouvindo nesse momento, queridos amigos, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Aula em Casa, hoje dedicado aos nossos alunos da Educação de Jovens e Adultos. Queremos agradecer nesse momento todos os professores que participaram da edição do programa de hoje. Professora Erli, professora Crisiane, professora Miriam e professor Arilson. A vocês a nossa eterna gratidão. Agradecemos também a confiança em nosso trabalho, depositada aí pelo nosso secretário municipal de educação, professor Isaac Gadelha, que está na escuta do nosso programa. Aquele abraço. Agradecemos também a toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação de Boa Vista do Ramos, que tem se dedicado na execução do projeto Estude em Casa e também do programa Aula em Casa. A todos vocês, aquele abraço. Agradecemos também ao prefeito Heraldo CB e ao vice-prefeito Júnior Andrade, que nesse tempo de pandemia estão investindo maciçamente na educação do nosso município. Aquele abraço aos dois. Estamos torcendo também aí para que o nosso prefeito Heraldo CB possa se recuperar a sua saúde e logo estar no meio de nós aí, retomando as suas atividades. Agradecemos também a direção da Rádio Boiúna pelo espaço proporcionado para o programa Aula em Casa. Olha, a pandemia do novo coronavírus ainda não acabou. Vamos continuar tomando os cuidados necessários, cuidando da nossa saúde. Vamos continuar lavando as mãos com água e sabão. Vamos continuar utilizando o álcool em gel. E principalmente, meus amigos, vamos usar a máscara. Se você precisar sair de casa, vamos usar a máscara. Você, quando utiliza a máscara, você se autoprotege e protege também as pessoas que você ama. Quem apresentou o programa de hoje foi o vosso amigo de sempre, professor Kleber Silva. E lembrem-se, fiquem em casa. Até a próxima edição do programa Aula em Casa, se Deus quiser. Tchau, tchau.